Olá pessoal, aqui quem fala é Giovanni Paturi, estamos começando mais um Renascer Cast aqui no 87.9, esse podcast que você vai poder acompanhar tanto no YouTube, que vai sair às sextas-feiras, e aos domingos será reprisado na Rádiosnet. Desde já agradeço a audiência de todos vocês e vamos começar mais um programa. Esse que hoje é um programa histórico, hoje que estamos na semana de 100 anos da arte moderna, e trouxemos aqui nada mais, nada menos, o escritor Fábio Ferreira. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Giovanni, bom dia, Pablo, bom dia, ouvintes e seguidores da Rádio Renascer e do Poder Renascer Cast. Certo. Bom, o entrevistado hoje é o Fábio, ele que é mineiro de Salinas, né? Filho de Inhaúma, ele que Sim. Tem uma moradia aqui, que está sempre conosco, e tem um talento desconhecido por muitos, que é sobre a leitura, sobre a arte, e ele veio aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a arte moderna, como que foi a Semana da Arte Moderna, o que foi a Semana da Arte Moderna. Antes de entrar propriamente nesse tema, eu para aquelas pessoas que não me conhecem, a minha formação é voltada para a área de educação. Eu me formei inicialmente na Federal, no curso de Letras, Português e Alemão, em 82. Depois me formei em Administração de Empresas, na UNA, no início da década de 90. Me formei em 2015 em Direito e me pós-graduei e MBA na área de Fontes Alternativas de Energia na Universidade Federal de Lavras e na Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhei 35 anos na CEMIG, Caramba. Onde também participei de inúmeros cursos, eventos, palestras. E a nossa empresa, né, a Companhia Energética de Minas Gerais, sempre foi conhecida em treinar os seus empregados. Essa é a sua primeira vez em rádio, Fábio? Não, já participei de outros programas. Isso aí é, sem dúvida, incrível, né? Eu penso assim que como que uma pessoa que tem um vasto currículo, né, uma baita qualificação, como que você se descobriu escritor? Que é super interessante, né? Você teve várias áreas, vários segmentos aí na vida, né? E descobriu um amor por leitura, né? Olha, quando eu estava próximo, eu estudei minha vida toda em escola pública. Quando eu estava no final do meu curso de segundo grau, no Colégio Estadual Central, e optei por fazer letras, eu já queria me dedicar à educação. Nós vivíamos era 1976, 1977, já vivíamos a ditadura militar, e isso despertava nas pessoas uma forma de extravasar aquilo que a gente pensava. Era escrever, já que existia um AI-5 que nos proibia de manifestar os nossos pensamentos, nós manifestávamos através da escrita. Então a gente pode dizer que as pessoas, em vez de gritar, de ir para, hoje em dia, as redes sociais, né? Eles escreviam, às vezes até faziam um autocrítico, ou então uma coisa relacionada às coisas que estavam acontecendo, e manifestava, né? Isso é interessante, esse ponto aí. Nunca pensei que as pessoas, né, que escrevem demonstrariam tanto isso ao escrever os livros. É a vida da gente. Quando você se envolve com um tipo de arte, por exemplo, a escrita, você se envolve com o resto todo. Eu participei de teatro, eu participei de grupo folclórico, minha vida toda foi envolvida com isso, com esporte, com arte, com literatura. Simplesmente fantástico. Queria que você traçasse para os nossos ouvintes um pouco da linha do tempo da arte moderna, como que ela foi inserida, como que foi essa inserção de arte moderna aí na vida e no cotidiano das pessoas aqui no nosso Brasil? É um prazer, Giovanni. É muito importante quando a gente volta no tempo, a 1922, a gente situar o que vivia o Brasil e o que vivia o mundo. O mundo, nós estávamos saindo em 1918 da Primeira Guerra Mundial, em que praticamente envolveu a Ásia e a Europa, e
tiveram 20 milhões de mortos, 10 milhões de militares e 20 milhões de feridos, com sequelas graves. A Europa foi praticamente bem destruída, devastada, destruída. Dizimada. Então, eles estavam tentando já pensar na reconstrução. Mas também, além desse momento, vivíamos naquela época um momento muito semelhante ao que estamos vivendo já há quase 3 anos. Uma outra pandemia, que foi conhecida como a mãe das pandemias, que era a pandemia da gripe espanhola. E curiosamente, 100 anos após acontece algo parecido ou então igual, né? Exatamente. O que aconteceu? A gripe espanhola aconteceu em 1918 e 1919 e deixou aproximadamente mais de 50 milhões de mortos e abrangeu todos os 6 continentes. Todos tiveram perdas. O Brasil, nós perdemos aproximadamente 30 mil vidas. E o mundo todo estava tentando se refazer disso. No Brasil, em especial, nós tínhamos uma república jovem adulta. Ela foi proclamada em 1889 e nós estávamos, final de 89, nós estávamos no princípio de 2022. Praticamente, de 1922. Ou seja, praticamente ela tinha 22 aninhos. Sim. E era uma república como a gente conhece desde do Brasil colônia, era uma república oligárquica, ainda prevalecia como prevalece hoje essa cultura patriarcal, né? O poder estava, né, desde o início nas mãos do homem, eu diria que até os dias de hoje, atuais, nas mãos do homem. A mulher avançou muito nesse quesito, mas ainda não conseguiu a posição que merecia estar. Então, esse era o cenário. Nós tínhamos uma cultura, em 1897, quando foi fundada a Academia Brasileira de Letras, nós tínhamos aí já muitos talentos, muitos escritores, como o nosso querido Machado de Assis, talvez o maior escritor da nossa história, que já faziam literatura. Mas essa literatura que se fazia na época, principalmente os parnasianistas, era uma literatura que não era acessível, porque era uma literatura clássica. A gente pode dizer que as pessoas, os burgueses da época, a burguesia que tinha condições de acesso à arte, né? Sim, a cultura, de um modo geral, era um privilégio dos burgueses, principalmente filho dos fazendeiros, dos oligarcos, dos moralistas, que eram os antigos donos de engenho. Verdade. Né? Foi aí que surgiram os votos de Cabresto, etc. E que a história, então, uma história farta, né, de conteúdo. Então, a proposta em 1922, quando o escritor e poeta Oswald de Andrade, o poeta e escritor Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, que não participou na semana porque estava na Europa, estava em Paris. Falaram dela ontem na televisão. Anita Malfatti, Di Cavalcanti, foi quem assinou e desenhou o convite para a Semana de Arte Moderna. O músico Vila Lobos, o mais famoso, conhecido nosso, principalmente com relação à música clássica no mundo, e muitos outros, que a gente não comenta, mas que participaram. Ronaldo Carvalho,
Guilherme Almeida, muita gente participou da Semana de Arte Moderna, mas praticamente esses foram os principais. Foram os pioneiros, né? Isso. A semana, ela coincide com 100 anos da nossa independência, da proclamação da independência, que foi em 1822. Sim. Então, isso não foi acaso, isso foi proposital. Porque foi muito bem pensado, né? O dia certo, assim. Isso. E foram 3 dias, né? Cada dia foi um dia diferente, né? Na realidade, o convite veio com 5 dias, né? Mas dava-se o intervalo de 1 para as apresentações. Sim. Né? Foi uma semana que a gente volta no tempo. Em 1800, e aí é interessante, eu quero fazer só uma observação, para a gente ver como que batem os números aí da nossa história, como que são os números da nossa história. Eles são um pouco complicados. Quando os portugueses aqui chegaram, em 1500, segundo informações da FUNAI, dados oficiais, eu não estou falando dos historiadores, que trabalham com números muito mais elevados, mas os dados oficiais da FUNAI, existiam aqui no Brasil, no litoral, 2 milhões de indígenas e no interior do país, 1 milhão de indígenas, ou seja, 3 milhões de indígenas. Antes dos portugueses virem já tinha 3 milhões de indígenas. 3 milhões, com 1.000 povos indígenas, ou seja, culturas, biotipo, crenças, sociedades bem distintas, com especificidades próprias. Então, é muito importante salientar isso. O português chega e já encontra aqui uma cultura indígena. Muito bem. Pouco tempo depois, ainda no século XVI, começam a chegar os primeiros navios negreiros, trazendo os africanos, que também trazem toda essa riqueza. E aí eu ressalto que nos 300 anos de tráfico negreiro, os portugueses e os brasileiros foram os que mais trouxeram escravos africanos para o Brasil. Eles trouxeram 4.800.000 escravos, pessoas que vieram contra suas vontades. E aí você vê um número aí já de 7 milhões e 800, né? Sim. Quando houve a independência do Brasil, em 1822, a população era, dado oficial, de 4 milhões e 800 mil. Ou seja, somando os indígenas com os africanos, só aí já daria 7.800. Aí nós já perdemos 3 milhões. Sim. Se a gente for contar esses 300 anos aí de tráfico. Né? Só encerra o tráfico. Você falando disso, eu comecei a pensar. Antigamente, traziam os africanos, traziam os escravos, e hoje a gente vê muitas pessoas que vêm para cá por necessidade, né? Igual tivemos os casos aí do rapaz que foi assassinado. Eu mesmo fiquei triste com aquela notícia, né? Que ele veio trabalhar, eu acho que é angolano, não sei qual que é a nacionalidade dele. E a gente vê que antigamente os escravos eram trazidos, e hoje muitas pessoas vêm aqui por necessidade, velho. Que tá muito difícil a convivência, as coisas no país atual, e ver que o Brasil tem ali, igual o cara fala no vídeo, o Brasil é uma mãe que ajuda todo mundo. E foi até triste, né, a situação que aconteceu, né? Isso. A gente até que tinha que comentar isso aqui, porque... eu vou continuar essa linha de raciocínio, e depois nós vamos comentar, que eu acho importantíssimo esse toque seu aí. Mas o que acontece? Quando nós chegamos em 1822 na proclamação da independência, nós tínhamos 4 milhões e 800 mil de habitantes no Brasil. Ou seja, de 3 milhões de indígenas, sem contar os africanos, nós fomos para 4.800, ou seja, cresceu 50%. Mas na realidade decresceu, porque vieram os africanos, vieram os colonizadores portugueses, e o mais importante, começa aí a miscigenação, essa mistura de europeu com índio, europeu com africano,
Porque as naus que vieram comandadas por Pedro Álvares Cabral vinham nobres, como foi Pedro Álvares Cabral, um fidalgo, vinham militares, vinham pessoas preparadas, mas vinham muitos degredados, muitas pessoas condenadas, inclusive à morte, que tinham como opção viajar nessas naus. Mas tinha e vinham até crianças e adolescentes que vinham como pajem e tudo mais, e que, na época, infelizmente, sofriam abusos sexuais, porque eram viagens de 60 dias, essas crianças sofriam muito. Imagina como é a cabeça da pessoa, né? Isso. E aí, veja bem... Muitos não aguentariam a pressão. Isso. E o mais importante, chega essa cultura europeia, essas pessoas começam a vir com frequência, né? Elas voltam depois, Pedro Álvares Cabral com seu grupo volta, mas tinha uma proibição, não podia vir mulher. Mulher não embarcava nas naus. Vieram 13. Nas 13 não tinha nenhuma mulher, exceto, me parece, a esposa do Pedro Álvares Cabral, parece com filho. Né? Os capitães dos navios, os comandantes, parece que tinham direito, não sei. Ao certo, a história não deixa bem claro isso. Mas a mulher era terminantemente proibida. Então, a miscigenação ela se dá por via masculina. O homem que ele chega sem mulher, e aí ele começa a abusar, escravizar, maltratar, violentar, estuprar e matar mulheres e povos indígenas. Os indígenas ainda sofreram um pouco mais, porque os colonizadores trouxeram varíola para eles, trouxeram uma série de doenças, e eles não resistiram. Até porque não tinha um aporte médico, né? Isso. Não tinha... E aí... Às vezes morria e não sabia qual é a doença. Passava mal ali, falecia, não tinha cura nem nada. Não existia esse cuidado, não existia isso. Eles foram simplesmente morrendo e acabando. E o extermínio. Muitos foram mortos mesmo, exterminados pelos colonizadores. Porque existia um choque cultural. O povo indígena, os indígenas, eles trabalhavam o suficiente para produzir para sua subsistência. E o europeu já estava avançado no tempo, já vivia um mundo capitalista e visava o lucro. Então ele queria o excedente dessa mão de obra. Mas o indígena não era capaz de produzir esse excedente porque a cultura dele não foi para isso. Então praticamente foram dizimados, muitos povos foram dizimados. Os africanos, muitos morreram durante o trajeto, muitos morreram ao chegar e muitos se suicidaram por banzo, saudade da África, que vieram. Então, essa população chega rica, muito rica socioculturalmente, em 1822, no momento da proclamação da República, né? Mas menor, pequena, com 4.800.000 habitantes. E aí, quando nós chegamos em 1922, nós já temos 31 milhões de habitantes. Naquele momento que eu descrevi anteriormente. Então já tinha 10 vezes mais de pessoas. 6 vezes, né? 6 vezes, 6,5 mais ou menos. Mais pessoas. A capital do país já era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Porque até 1767, mais ou menos, era a cidade de Salvador. Porque eles aportaram primeiro no sul da Bahia. Sim. E depois que eles tiveram a ideia de ser central, né? Engraçado, isso. Né? Rio de Janeiro, litoral e a capital. bem engraçado. Aí o Rio de Janeiro já era a capital do país em 1822, com 4.800.000. Em 1922 nós já temos 31 milhões de habitantes. A cidade que mais tinha habitante era o Rio de Janeiro, que tinha um pouco mais de 1 milhão. E São Paulo era a segunda, com 550 e poucos mil habitantes. Minas Gerais tinha 50 e poucos mil. Belo Horizonte, 50 e poucos mil. Então, é importante a gente dar essas informações para compor o que vem a ser isso. Aí os intelectuais, na Semana de Arte Moderna, o que eles quiseram? Eles falaram, olha, nós somos muito ricos culturalmente. Nós temos uma história de riqueza. Essa miscigenação, essa mistura do índio com o negro, com o colonizador europeu, enriqueceu o nosso povo. Segundo o
antropólogo e sociólogo Gilberto Freire, inclusive no Casa Grande Senzala, né, com a sua principal obra, Sim. ele mostra de alguma forma por que essa raça nossa é forte. Ele acredita na força da nossa raça em razão dessa miscigenação, contrário, inclusive, ao que muitos europeus pensavam. Porque num determinado momento da nossa história, eles tentam embranquecer a nossa raça, trazer e abrir e incentivar que venham estrangeiros para o país, como vieram, para embranquecer a nossa raça, para que as pessoas tivessem a opção de ter uma raça branca, porque eles acreditavam que com isso nós igualaríamos ao nível europeu. No meu entendimento, um grande engano. Falha. A nossa raça é forte graças a essa miscigenação. Eu penso aí como o sociólogo e antropólogo pernambucano Gilberto Freire, nesse quesito em específico. Os intelectuais, diante dessa informação, o que eles querem? Eles querem buscar, criar uma identidade para a nossa cultura. Nós simplesmente reproduzíamos, existia uma tríade de poetas parnasianistas que pertenciam aos três Academia Brasileira de Letras, Olavo Bilac, Raimundo Correia e, se não me engano, Álvares de Oliveira. Sim. Esses três, eles faziam poemas clássicos com palavras difíceis, rimas raras, ricas e tá aí até hoje, né? Igual nas músicas mesmo. Sim, as pessoas buscam palavras que são diferentes, mas com menos sentido. Isso. Que fica mais rico. Um exemplo, a música, às vezes o cara fala no dia a dia, vou citar dia a dia. A pessoa fala um por obséquio. É a mesma coisa você falar um por favor. Isso. Isso é interessantíssimo. Mas o que a semana propõe é exatamente um rompimento com isso. Sim. Um rompimento com esse clássico, que quando surgiu visando a forma em antagonismo aos poemas e aos poetas românticos. E o que acontece com isso? Essa proposta de rompimento, ela é seguida na arte, porque prevalecia também o academicismo. Os nossos artistas reproduziam aquilo que viam praticamente ou aprendiam na Europa. Como eu falei, quem praticava arte, a maioria dos nossos intelectuais era um filho dos grandes fazendeiros, dos grandes nobres. Só eles tinham acesso a uma educação de qualidade. Né? Tem exceções. Então, essa Semana da Arte Moderna, a gente resumindo, ela veio para mostrar aqui um exemplo. O Brasil mesmo tem cultura demais. Isso. Às vezes está aí escondido, as pessoas não valorizam, não tem aquilo em mente, né? Então a ideia é essa. É trazer essa riqueza sociocultural para literatura, trazer essa ideia sociocultural para pintura, para escultura, para tudo. E a semana, ela é toda programada nesse sentido. Ela foi realizada de 13 a 18 no Teatro Municipal em São Paulo, com o apoio do governador, então governador, se não me engano, era Washington Luiz. E eles fazem todo uma programação. O primeiro dia, que foi o dia 13, a abertura foi feita pelo poeta Graça Aranha. Ele declama uma poesia com exposição de quadros no saguão, quadros dos grandes pintores, de Cavalcante, Anita Malfatti, como eu disse, Tarsila estava em Paris, contribuiu com a semana, mas estava em Paris, foi modernista. E no segundo dia, a programação coube Menotti Del Pitti, se não me engano, uma apresentação, e foi declamado uma poesia que causou um frenesi na semana, e foi alvo de muitas críticas,
pelo Ronaldo Carvalho, uma poesia de Manuel Bandeira, que estava com a crise de tuberculose, não pôde participou da organização, mas não pôde participar do evento, chamada Os Sapos. E esse poema, ele de alguma forma, ele acabava falando contra a burguesia. Que estavam lá, né, vendo o movimento. Exatamente, se pagava para entrar. Não era gratuito. E quem tinha mais condições de ir eram eles. Isso. Né? Então, é uma crítica direta a isso, é uma crítica direta aos clássicos, né? E um rompimento, de alguma forma. É o começo de uma nova era, que a gente chama da primeira geração de arte moderna. Bacana. E aí, o que acontece? O Ronaldo Carvalho declama essa poesia, é muito vaiado. As pessoas imitam relincho de burro, latido e saem bravas de lá. Imagina. Aí o último dia foi a apresentação de música e dança do grande músico Heitor Villa-Lobos. Quando ele chegou, ele veio a caráter, muito bem vestido, muito bem trajado, com um sapato e no outro pé um chinelo. Chinelo de dedo? De dedo. Aí foi muito vaiado, o pessoal já estava com o pé... Eles já estavam com o pé atrás. Bem que um dia antes... Já estavam bravos demais com a semana. Acaba com isso, pelo amor de Deus! Aí vaiaram muito, até que se explicou que ele estava com me parece que era um calo, e não conseguia calçar o sapato. A importância da podologia hoje em dia. Hoje em dia tem as podolas, já. Então, o cara já tem um preparamento não com o pé. existia isso. Então ele teve que ir de chinelo. E, na realidade, não foi uma manifestação de rebeldia, de ironia. Só que como era um movimento, né? Isso. Uma semana de arte, a pessoa vai pensar... Pô, ele tá fazendo alguma crítica, alguma coisa, ele tá querendo mostrar alguma coisa usando um par de pé, um par de chinelo. E aí se encerrou. Foi uma semana interessante, foi um marco, houve muita crítica. Sim. Dessa semana surgiu a primeira revistas, muitas revistas. A primeira delas, se não me engano, é Claxon. Tinha que ser lançar aí uma revista Veja. Que significa buzina. Sim. Essa revista foi o Guilherme de Almeida e o Mário de Andrade, praticamente, que montaram, com a participação de muitos. Ela surgiu em maio, 3 meses depois, e essa revista teve uma importância fundamental. Ela publicava textos e obras de escritores internacionais, franceses, ingleses, na língua de origem, né? E textos e trabalhos dos nossos escritores modernistas que não assinavam seus textos. Os textos vinham sem assinatura. Mas por que? Eles não queriam um foco? Não queria que falasse que era eles que estavam produzindo? O que era? Não. Foi só uma estratégia deles. Talvez eles não quisessem que ninguém fosse alvo. O tanto é que teve um primeiro texto que foi muito polêmico, muito criticado, porque ele falava muito dessa questão. Vou te pedir para você falar pra gente a história daquele cara. Eu não tenho o nome dele aqui na cabeça. Ele que foi um cara que fez, eu acho que 900 livros, não sei. Ah, sim. Ele fez um livro, isso. Aí não teve o alcance. Não, eu vou te falar do que se trata. Na realidade, foi um pintor. Foi pintor, não foi escritor? Não, foi o pintor holandês Van Gogh, né? Que de 900 obras que ele pintou ao longo da vida, ele vendeu só uma de suas obras. Deve ter sido a maior frustração, né, de todas. E dizem que ele suicidou em razão dessa infelicidade. Ele escreveu 2.000 cartas e tudo. E hoje, a pessoa que não precisa ter uma obra óleo sobre tela de Van Gogh. Basta ter uma carta dele. É um milionário. Vale alguns milhões. Qualquer coisa de Van Gogh vale milhões. Na época, ele morreu frustrado porque as pessoas não conseguiam entender a arte dele, né? E isso é muito comum. O artista, o intelectual, né? Muitas vezes ele está à frente do seu tempo. E ele estava muito à frente no tempo dele. Acontece isso. Mas voltando aqui à arte moderna, é interessante um episódio dessa revista.
quando ela foi produzida, foram os próprios participantes da semana e outros, como o sociólogo e escritor também, Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do nosso Chico Buarque de Holanda, também participou dessa revista, me parece que como correspondente. Então foi só os feras, então, da época? Só fera. Ele era, me parece, muito novo, tinha 20 anos, 21 anos, não sei. Mas já montaram esses textos, e é interessante que eles patrocinaram essa revista. E no segundo capítulo, era uma revista mensal, na segunda revista deles acontece uma coisa interessante. Eles conseguem um patrocínio. Era do chocolate, se eu não me engano, chocolate Lacta e de um Guaraná. Só que era uma revista que estava rompendo com aquilo que era padrão. Estava criando, a ideia era criar uma identidade brasileira. O que eles fazem? Me parece que foi o Guilherme de Almeida, que o mesmo que desenhou a capa, desenhou essa propaganda. Escreveu só assim, chocolate Lacta. E escreveu ao lado, coma, 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 coma. Tirou o logotipo da marca e escreveu só isso. E o Guaraná ele fez alguma coisa parecida. Beba, 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 beba. E aí, o que acontece? Os patrocinadores já ficaram bravíssimos, cancelaram e retiraram o patrocínio. E aí, na terceira revista, acontece uma coisa fantástica. Eles voltam, eles eram muito irônicos, muito inteligentes, eram pessoas que fantásticas. Eles voltam e escrevem o seguinte: a propaganda do chocolate foi retirada do Guaraná porque eles não fazem bem para a saúde, não são bons. Que isso? Mas aí... Como que a pessoa Veja bem, mas aí escrevem assim, mas se eles voltarem a nos patrocinar, eles voltarão a fazer bem. Então é muito bacana isso. Então eles são fantásticos. Essa é a primeira geração do modernismo. E aí eu ressalto uma coisa muito importante, que fica marcada, e essa foi uma colaboração do Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Num dos seus livros, me parece que Raízes do Brasil, que ele descreve o homem cordial, como o homem brasileiro, falando de como ele é, mas sem deixar, e também representando a sociedade, uma sociedade cordial, que era a sociedade brasileira, sem deixar de lado a violência, né? E ele faz, além disso, ele faz uma coisa interessante, porque ele mostra o quão a nossa sociedade é patriarcal, o quanto o homem tem no poder. E aí vem uma curiosidade. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, ela ignorava as mulheres. E as mulheres não tinham espaço? Tinha no estatuto dela, ela foi criada em 1897. Mulher não podia entrar. Isso não estava explícito até uma primeira mulher tentar entrar e não conseguir. O marido dela, que parece que era Bevilacqua, ele participava, acho que já da academia, protesta, ele era um jurista, e ele fala contra isso, tal, mas eles pegam e explicitam depois que mulher não pode entrar. Pronto. Caramba. Aí, olha, veja bem, ela foi criada em 1897. 89 anos depois, em 1976, muda-se o estatuto e a mulher pode entrar. Aí, no ano de 1977, a escritora cearense Raquel de Queiroz entra para a Academia Brasileira de Letras. Uma grande escritora, um trabalho fantástico. Então há esse reconhecimento. Hoje ainda tem essa burocracia para entrar na Academia de Letras? Você tem que ser candidato, né? Então nós temos grandes escritores que não quiseram entrar. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade não participou da Academia Brasileira de Letras. Ele nunca foi candidato. Sim. Isso é um fato interessante, porque hoje a gente vê artistas, né? Vê o Gilberto Gil. Entrou. Eu acho que teve uma atriz. Montenegro. Pois é. Uma mulher. Né? Interessante demais. Me parece que a Fernanda Montenegro não houve nem concorrente. Foi só ela. Ou seja... Observe, antigamente a mulher não entrava. E dessa vez uma atriz entrou. Mas isso não significa
que a sociedade deixou de ser patriarcal. Sim. Mas já revolucionou. Isso, já avançou. Querendo ou não, revolucionou. E é importante, inclusive, nesse bate-papo nosso aqui, mostrar que é o seguinte: até 1932, a mulher podia votar. Ela passa a votar, me parece, em 1932. Sim. 1932, que é permitido ela votar, mas desde que ela fosse casada com a autorização do marido. Ou viúva com recurso próprio. Essas poderiam votar em 1932. Aí, com a Constituição de 1934, liberou geral. Aí a mulher passa já podia votar. A votar. Até negócio de... A mulher, ela sofreu bastante, né? Em questão de empresa. Eu lembro que teve uma época, eu estudei na escola, não sei que ano, não me recordo o ano, e na aula de história lá, o professor começou a falar, as mulheres ficaram revoltadas, que elas trabalhavam ali, às vezes, até mais que os homens, e não recebiam um salário igual. Então, desde sempre teve aquela discriminação um pouco, né? Não podia votar, o salário não era igual. Muita coisa aconteceu e revolucionou, né? Igual, não podia entrar na academia de letras, no caso. Inicialmente. Um absurdo. E o que acontece? Não podia votar. A mulher, o nosso histórico, os brasileiros, a sensação que a gente tem é que nós nunca soubemos tratar as nossas mulheres. A princesa Isabel, responsável por libertar o povo brasileiro da vergonha que era a escravidão. Ela, em 1871, ela, manobrou no parlamento, junto com os abolicionistas, e sancionou, aproveitou uma viagem do Dom Pedro II, e sancionou a lei do ventre livre, em que a criança já nasceria livre a partir de ali. Em 1885, na lei do sexagenário, ela não sancionou, mas essa lei que libertava os escravos a partir dos 60 anos, né, ela participou também, mas não foi ela que sancionou a lei. Em 1888, ela manobrou no parlamento, trocou um líder que era escravagista por um abolicionista, promulgou, sancionou e assinou e promulgou a Lei Áurea, que libertou de cara, com uma assinatura, 700 mil escravos. Que foi um marco na história, né? Um marco na história. Você sabe o que ela ganhou de prêmio? E olha, Prêmio Nobel. E ela foi a primeira. Tô brincando, não sei. E ela foi a primeira senadora. Do Brasil. Interessante. O prêmio que ela ganhou foi em no dia 15 de novembro de 1889, os nossos militares, com a bancada republicana, uma parte pequena da sociedade, proclamaram a República. Ela e o pai dela, Dom Pedro II, ela, a princesa, e Dom Pedro II e seus familiares, foram convidados a se retirar do país, né? Foram alvos de um golpe. E isso que ela ganhou. Um ano depois, ela sofreu um golpe e exilada do seu próprio país. Porque ela era carioca, ela nasceu no Rio de Janeiro, Dom Pedro II nasceu no Rio de Janeiro. Então, mas foram convidados. Esse foi o prêmio deles. E liderado, né, por um marechal que se dizia admirador do imperador, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Sim. Ele dizia que gostava do imperador. Porra, ele gostou. Se ele gostava e fez isso, imagina se não gostasse. Entendeu? Ele e o Marechal Floriano, né, lideraram isso e assumiram o país, e começa a nossa república. Na sequência vem a República Oligárquica, né? Aí vem aquela coisa toda, essa história toda, e nós voltamos para a Semana de Arte Moderna. Logo após essa revista ficou, me parece, um ano, uma coisa assim. Vieram também, simultaneamente, a revista Pau Brasil, veio uma outra revista muito importante, chamada Revista Antropofágica, porque a proposta inicial, inclusive escrito depois no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, era o seguinte: não era abandonar a cultura europeia, era você deglutir, era você
pegar tudo que havia de vanguarda europeia, colocar aquilo dentro da cachola, processar, somar com a nossa cultura socioeducacional, somar com a beleza natural do nosso país, com as florestas, com tudo de bonito, o nosso litoral, com tudo de bonito que nós tínhamos. As araucárias, isso, etc. Cerrado. E produzir uma identidade brasileira, um registro brasileiro. Essa era a ideia. E com isso, aos poucos, ir popularizando a arte. Né? Não significa dizer que você coloca isso numa semana, na outra semana uma pessoa é capaz de chegar e ler, por exemplo, que foi lançado nesse mesmo ano, do Mário de Andrade, um livro de poemas chamado Pauliceia Desvairada. Você não está preparado para ler isso assim da noite para o dia. Entendeu? Como não estaria preparado para ler Macunaíma, de Oswald de Andrade. Ainda hoje é uma leitura muito difícil. Então, mas a ideia era isso, era começar. E começou. Vem somando a essas pessoas, logo depois vem a segunda geração, que vem... e é importante, a arte veio junto, tá? A arte também, a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, Di Cavalcanti, eles começam a produzir, eu estou falando esses que são os mais famosos, mas muitos outros, uma arte genuinamente brasileira, com muita cor. Tal. E é muito de época, né? Igual você falou de geração. Isso. Eu vejo que a partir ali dos anos 2000, teve um momento, um ápice de mangá, né? De anime, igual as empresas mesmo do Japão, que produziram bastante. Eles mesmo contribuíram muito com a arte. Isso. Foi muito importante. E surgiu daí, né? Desde 1900 e pá. E esse movimento que acontece no Brasil, aí vem uma segunda geração de artistas modernos, né? Vem Carlos Drummond, ele lança um poeta em 1928, ele ainda está na primeira geração. Ele já lança nessa revista muito importante chamada Antropofagia. Essa revista, inicialmente, me parece, não sei se é na quarta revista, é que vem um poema do Carlos Drummond de Andrade, muito importante, foi muito criticado inicialmente, depois admirado e entendido, chamado No Caminho. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade acontece um ano depois, me parece que ele foi, em 1928 ele foi publicado, em 1927 a esposa dele teve um filho, ou 1927, 1926, teve um filho, e esse filho durou poucos minutos, 30 minutos, 2 horas, e faleceu. E aí, acredita-se, inclusive, esse poema é lindo, se numa outra oportunidade, eu faço questão de declamar para vocês, sim, mas não o farei agora. Claro. E esse caminho, ele foi muito criticado, por causa da repetição de palavras. Ele falava assim, no caminho tinha uma pedra no caminho. E aí ele vai repetindo esse refrão, tinha uma pedra no caminho, em parece que 12 versos, ele repete 7 vezes. Que isso? Então com uma coisa não, muito repetitiva, não? Mas é fantástico. E alguns críticos literários da época, eles achavam assim, por que ele não colocou que no caminho havia a pedra? Poderia ter usado o verbo haver, não o ter, tal. E aí, depois, com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo qual que é a mensagem que ele queria passar. Isso. E aí, ele se tornou um poema maravilhoso, marco do modernismo. Entendi. Aí, Carlos Drummond de Andrade mostra para que ele veio, mostra a grandeza como outros também, da poesia dele. Como outros, como Mário Quintana, por exemplo. Os poetas são muitos. Sim. Muitos. Para você hoje, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. O que falta e o que tem de sobra com esses movimentos literários? Olha, falta investimento em educação. Em geral, né? É o principal, numa educação libertadora, de um modo geral. Falta investir. Os professores precisam de melhores salários, os alunos precisam de melhores condições, as escolas precisam
de mais estrutura. Então, falta investimento. E falta incentivo à cultura. Né? Nós tínhamos um ministério que tratava só de cultura. Aí ele acabou. Passou a ser uma pasta do Ministério da Educação que foi esvaziado por uma pessoa que não era ligada à educação. E hoje, um fato interessante aqui, eu não tinha pensado em falar isso, mas acabou que eu vou falar. A maioria das pessoas que estão hoje no Ministério de Educação são militares. Então são pessoas que não têm conhecimento de educação e estão lá. Você entendeu? Eu fico até sem entender. Certa parte. É um desvio de função. Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade também de entender a composição desses ministérios. Da bancada, né? Mas faz parte desse momento da história. A gente acha que vai falar disso daqui a anos. Por que naquela época, como foi, o que aconteceu, os malefícios, os benefícios. Isso. Então, falta esse tipo de coisa. O brasileiro precisa disso. Nós precisamos, como dizia o patrono, como bem disse o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, o sociólogo Paulo Freire, nós precisamos investir numa educação libertadora, onde o professor ele não é aquele que entra sabendo tudo dentro da sala de aula e o aluno não é aquele que não sabe nada. É uma troca de conhecimento, né? Isso. Acho que a vida é uma troca de conhecimento. É uma forma de promover a educação a um nível maior. A pessoa, quando ele propõe a formação, inclusive a primeira experiência dele com relação ao analfabetismo e a formação do cidadão, ele propõe não só ensinar o cidadão a assinar o nome e a dar um troco para servir ao comércio. Ou para isso antigamente, eu acredito que para eles, eles só visavam isso, né? A pessoa sabendo dar o troco, atender, o serviço tá acabou, meia coisa andada. Então, o Paulo Freire vai muito além disso. Ele ensina o cidadão a ser cidadão, a ter uma consciência política, a entender o processo, a entender o patrão quando ele é opressor e entender o papel dele como oprimido. E aí tem esse livro dele, Pedagogia do Oprimido, é um livro que ganhou o mundo, assim como outros, né? Ele fez esse trabalho fantástico no princípio de 60, ele foi nomeado, me parece que ministro da Educação no governo Jango, mas na sequência, quando houve o golpe militar, em 64, ele ganhou de presente, por isso, 70 dias de cadeia e 16 anos de exílio. Mas o exílio acabou gratificando e presenteando o mundo, porque ele foi para o mundo e levou toda essa proposta de ensino dele. E ele foi muito bem recebido. Ele mora inicialmente no Chile, depois 12 anos na Suíça, vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, ele é reconhecido no mundo todo. Ele, até bem pouco tempo atrás, ele era o brasileiro com o maior número de título de doutor honoris causa. Caramba. E ele tinha de 35 a 41. Isso aí é uma divergência, aí as pessoas falam... Você era um escritor? 35, 41. Ele escreveu, sim. Ele era educador e pedagogo, sociólogo. Ele era formado em direito. Sim. Entendeu? Mas ele dedicou a vida dele a educar. E essa proposta dele foi tão bem aceita. No ano passado aconteceu na biblioteca de Cambridge uma homenagem a ele. A primeira vez que um brasileiro foi homenageado dessa forma, me parece que lá no Reino Unido todo, né? Mas na Universidade de Cambridge com certeza foi ele. Sim. Fizeram um busto dele e colocaram no saguão da biblioteca da Universidade de Cambridge, uma das melhores do mundo. Como se fosse uma estátua. É uma estátua, o busto dele em bronze. Caramba. Em bronze. E houve, tipo a estátua do Cristiano Ronaldo. Isso. E houve um evento para a inauguração disso. Sim. E onde se destacou essa obra dele, Pedagogia do Oprimido. Sim. Interessante. Então, e aí, o que sobra no Brasil é isso. Sobra talento. Talento. Toda hora surge um novo artista, surge um escritor, surge um dançarino,
E muitas das vezes conhecido, né? Isso. Olha, o menor município do Brasil está em Minas Gerais. Com toda certeza, com toda tranquilidade, eu te garanto, nesse exato momento tem alguém produzindo arte lá. Com em certeza. todo canto do mundo, as pessoas estão produzindo arte, estão produzindo cultura. No Brasil não é diferente. Então Verdade. sobra talento. Igual na nossa alma mesmo, eu vejo. Igual tem o Bin aqui, que é cantor, tem a galera do pagode, tem as paneleiras que faziam e fazem as panelas. E já participou também de televisão, né? Mostrando a sua arte e todo lugar, né? Independente do tamanho ou não, vai ter alguém que vai contribuir, né? Com a história. Todo lugar que eu vou em Auma tem artista. Em Auma é um grande celeiro de artistas. Eu costumo falar que se a Globo descobrir os inhalmenses, meu amigo... Olha, veja bem, tem um grupo aí, Coro de Boi. Tem verdade. As duplas. Toda festa que eu vou tem cantores, tem... gente cantando, gente produzindo música, gente produzindo arte. E não é só produzindo com qualidade. Verdade. Com qualidade. A gente também tem escritor. Fábio Ferreira, escritor. Muitas das pessoas não dão valor e não sabem. Olha, e muitos outros, com certeza. Não tem conhecimento disso. Com certeza tem inúmeros aqui. Sim. E é importante que o seguinte, um não concorre com o outro. Verdade. Não, a arte, a cultura, a maravilha, a grandiosidade dela é exatamente isso. Não há concorrência, há soma. Você lê um livro, você lê outro livro, você lê livro de outro autor, você lê... Às vezes o livro de um valeu para você interpretar o que o outro quer dizer. Isso. Todos eles... Sim, agrega, né? São você. Você se enxerga naquela leitura. Você lê você mesmo. Então, é um aprendizado fantástico. Então, não existe... as pessoas insistem... Ontem eu li um artigo sobre isso, alguém desqualificando o trabalho do nosso maior escritor contemporâneo, pelo menos o que mais vende livro, um dos que mais vende livro no mundo, que é o Paulo Coelho, e que eu achei um absurdo. Um absurdo. Ele é um cara que, ele realmente parece que ele fala a língua dos anjos. Porque... Ou tem tem ali... Chama um fãzão do Paulo Coelho. Sou porque não tem como não ser. Como ele chega lá, ele vende livro lá na Rússia, ele vende livro no Oriente Médio, ele vende na Europa, ele vende na Ásia, ele vende aqui no Brasil, Estados Unidos, ele vende para todo lugar. Fantástico. Seguramente mais de 1 bilhão de pessoas leram os livros dele. Aí eu te pergunto, eu posso até não gostar, a leitura dele não ser agradável para mim, mas não reconhecer o talento desse cara, que 1 bilhão de pessoas tranquilamente leram a obra dele, lógico que ele tem talento. E ele provou isso. Sobra, né? Ele provou isso, inclusive, com a música, com as composições com Raul Seixas. Né? Então, mas as pessoas continuam insistindo. Elas gostam, eu entendo, eu acho isso, de coração. Elas gostam muito de se promover criticando ele. Sim. Quero crescer na sombra do cara. Pô, eu acho isso aí o cúmulo. Acha que ele é pobre, que ele constrói parágrafos pobres, tal, que a linguagem é isso, que aquilo, fazem críticas, sem olhar o essencial, sem olhar, no meu entendimento, a mensagem que ele passa para o mundo. Sim. E isso é fantástico. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento também, tipo, até minha vez chegar, eu tenho que saber aplaudir a vez de quem tá lá, velho. Isso. E às vezes a pessoa não entende isso e quer partir para outros lados, né? Quer bater, quer julgar o que a pessoa tá fazendo. Voltando no Van Gogh, voltando no Nietzsche, nessas pessoas, o Nietzsche tem um pensamento, esse filósofo alemão, que ele diz o seguinte, que na vida, quanto mais próximo do topo, mais dura ela é. Uma das minhas crônicas mais antigas, até que você publicou, o Dr. Zé Ninguém, eu falo mais ou menos isso. O Dr. Zé Ninguém é a história de uma pessoa que está no meio do povo, não é isso? Ele está ali embaixo, ele está na base da pirâmide de uma empresa, e aí ele vê o chefe dele, vê os supervisores dele passando, de terno,
com secretárias, vaga em garagem, esse negócio todo. E ele quer crescer a todo custo. E ele tanto se esforça que ele vai crescendo, até chegar no topo. E quando ele chega no topo, e cada vez que ele sobe mais só ele está. Quando ele chega no topo, ele está em profunda solidão. A tristeza o acomete, ele acaba se infartando e morrendo. Essa é a nossa história. Quando a gente está na base, a gente tem um calor humano. Então, muitas vezes, não é ruim estar lá embaixo na base, não. Às vezes é mais difícil estar no topo, porque você não dorme, pensando que uma decisão sua pode te levar lá para a base de novo. Sim, verdade. Você pode destruir milhares de famílias com uma decisão mal tomada numa empresa. Você, por exemplo, que é presidente de uma empresa, sim. Muita gente depende de você e você está só. Lá embaixo, só decisões pesam. Você está aquecido, você está de mãos dadas com as demais pessoas. Sim, interessante. Então, nos meus livros, né, principalmente... Vamos falar dos livros, pô. É isso. Eu já ouvi você falando aí bastante aí de vários escritores, de várias obras, mas vamos falar um pouco da sua. Então chegou o meu momento. Chegou o momento aí. Esse livro, Testículos do Presidenciável, é o meu último livro. Eu, na realidade, o escrevi em... Testículos com X? Com X. Até onde vai essa ideia? De testículo, porque tem duplo sentido. Isso, sim, com certeza. Testículos com X é porque são textos pequenos. Sim. Os textos, às vezes, a maioria deles uma página só. Na realidade, são muitas crônicas, né? Isso, são crônicas, são 70... No e-book, ele já está em e-book, são 71 crônicas, porque eu lancei uma última crônica chamada Brasil de Verdades 2021. No e-book, então, é mais atualizado. Isso. Sim. Nesse livro não tem essa crônica, no livro físico. E o que eu proponho aqui nesse livro? Eu falo das mazelas dos últimos tempos, eu falo de tudo que acontece de errado. Eu falo dessas questões que nós conversamos. Nós nos colocamos aqui, e eu coloquei o Ragnar aqui, ele é um bulldog francês, né? É meu companheiro, meu parceiro. E ele sonha... Você vê a capa do livro. Não julguem o livro pela capa, gente. Você já vê o cachorro com a faixa de presidenciável. Isso, ele sonha com a tomada da Bastilha, sonha com a Revolução Francesa, com a queda da monarquia, a indolente e absolutista. E ele pergunta, eu falo com ele que ele ficasse tranquilo, que aquilo era um pesadelo, ele fala em francês, e eu converso com ele. É o início do livro, se eu não me engano, né? É a introdução. E eu explico para ele que é o seguinte, que aqui é o Brasil é uma democracia e qualquer sujeito de direito pode ser candidato e pode se eleger. Para resumir isso para ele. Ele pega e se sente um sujeito de direito, mesmo porque parece que na França, já desde 2015, se não me engano, o animal é reconhecido como sujeito de direito, ele tem direitos. Caramba! Na Europa existem alguns países... Os Scooby-Doo vão começar a votar, hein? Então, os galgos, meus amigos do esporte aí, os galgos. Quando eu falei isso com ele, por ter essa origem francesa, ele achou que ele poderia se candidatar. Sim. Ele me fala que vai ser presidente. Eu me espantei. Assustou com a decisão. Aí eu falei, você tá ficando louco? Ou eu falei alguma coisa nesse sentido. E ele falou, e você é o meu vice? Caramba. Eu não tive chance de responder. Então ele é candidato. Não conseguiu falar, não. Não, ele é candidato. E a gente se apresenta nessa introdução. É o que eu penso, nós somos defensores da paz, da democracia, do desenvolvimento sustentável, né, de tudo aquilo que é bom. Nós defendemos bandeiras como a da sueca ativista climática, lá jovem, Greta Thunberg, não ao aquecimento global. Repudiamos veementemente a intolerância, o preconceito, o racismo, a xenofobia, a misoginia, qualquer forma de covardia. Bacana. Qualquer tipo de coisa nós repudiamos. E aí nós atacamos, né? Somos a favor da livre manifestação do pensamento. Aqui existem crônicas mais antigas, são 3 blocos, e crônicas mais atuais. Mas todas elas, eu diria que quando eu as selecionei ou escrevi, eu tive o cuidado de colocar crônicas mais atemporais para que a pessoa leia, mesmo sendo antiga, ela entenda no presente com facilidade.
E, obviamente, algumas que falam agora do presente, e a gente evita citar nomes, né? Claro. Exceto quando a gente pretende tornar mais claro, né? Ou seja, cristalina as nossas ideias. Sim. Aí a gente cita alguns pensadores, alguns estudiosos e algumas pessoas que fizeram bobagem. Aí a gente cita. Bacana. Convite, né? Fica um convite em aberto aos nossos ouvintes, né? Isso. A gente que ganhou vários livros do Fábio, a gente vai estar sorteando esses livros. Ainda estamos estudando como vai fazer para sortear esse livro aí, mas já estamos aqui arquitetando e pensando em vocês que acompanham o nosso programa. Também esse livro Quera também Sim. já é uma realidade no meio digital, é um e-book. Nesse livro... Nem todos saíram e-book, né? Não, por enquanto só 2. Esse ano a ideia é a gente lançar mais 2. Então você já tem pretensões um para inédito 2022. e um outro. A gente está tentando colocar Sim. eles na plataforma digital para ver se decola, para ver se pega. Certo. E mesmo porque, por causa da pandemia, facilita a vida das pessoas. Ele adquire na Amazon, na Google, na Booksplay. Eu não conheço essas na plataformas, sou leigo nisso. Todas essas plataformas aí você consegue comprar esses livros. Eu assinei com a editora lá do Rio de Janeiro e esses livros estão... Como que foi essa adaptação para você, essa mudança de a gente pegar um livro, né, que ele aqui é físico, e ele passar aí, né, nessa era, igual a gente tá na era de internet, as coisas são mais sofisticadas, às vezes a pessoa não precisa de ir numa biblioteca para ter um acesso a um livro. Como que foi essa adaptação para você? Como que foi essa mudança? Olha, está sendo dificílima. Dificílima. Eu ainda estou num processo de aprendizagem. O que ocorreu? Quando eles foram à plataforma digital, o editor dessa nova editora, ele me disse o seguinte: eu não tinha nem o WhatsApp, só tinha telefone. Eu não tinha Instagram, não tinha Face, não tinha Twitter. Então seu telefone é aquele tijolão, né, não? Não. Hoje não. Mas era. Sim. E aí eles me disseram o seguinte: Fábio, se você pretende vender os seus livros, vender sua arte digital, você tem que existir para o mundo, você tem que mostrar para as pessoas para que veio, elas precisam te conhecer. Aí, depois que ele disse isso, não tive outra alternativa a não ser criar um WhatsApp, um Twitter, um Instagram, um Face. Vou pedir você para deixar suas redes sociais, fala seu @, aí, para a galera acompanhar, os nossos ouvintes ver o seu trabalho, né? Eu no Face, eu tenho duas contas. Duas contas, né? Fábio Ferreira /escritor, _escritor, ou Fábio César Ferreira, sem o acento no E. São as duas. No Instagram, Fábio Ferreira... Escritor, não? Fábio Ferreira escritor. Sim. Acho que é Fábio Ferreira escritor. Porque existiam... Por que eu pus isso? Não foi para me intitular ou me gabar por ser um escritor, não. Claro. Porque existiam outros Fábio César Ferreira. E a gente tem um nome muito parecido. E aí você tem que se reinventar. Então, a única forma de me destacar, e para mostrar também qual que era o meu interesse em participar dessas plataformas. O interesse é realmente divulgar o meu trabalho. Sim. Divulgar os livros e tal. Mas não tem como você, às vezes, se eximir de uma opinião ou de uma participação dentro de um contexto político ou de um contexto que a gente discorda totalmente. Então, voltando um pouco a um assunto que me incomoda muito. Recentemente, há 10 dias atrás, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu uma coisa que a maioria dos brasileiros já sabia, que mais um maltrato a uma brasileira, que foi a presidenta Dilma Rousseff. O segundo mandato ela não tomou posse, em razão, ela formalmente tomou, mas não tomou, porque o parlamento se virou contra ela não conseguiu aprovar nada, não conseguiu fazer nada, e depois não quis negociar com o presidente do parlamento,
que Sim. está preso. Então a cabeça dela foi a prêmio. E houve aí um consórcio entre os 3 poderes e a mídia, a grande mídia, para derrubar a presidenta. E ela sofreu esse golpe. Então, foi importante o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestar, da mesma forma que inúmeros juristas já haviam se manifestado na época, que aquilo não existia uma motivação real para que ela perdesse o mandato. Sim. Aquilo acabou se tornando um acordão, porque ela é punida com a perda do mandato, mas não perde o direito político. Isso existe. Quando o Fernando Collor foi impedido de exercer, ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. Ela não perdeu os dela. Ou seja, eles tiveram um mínimo de consideração com ela. Né? Sim. E aí volta de novo essa coisa que vai seguindo a gente, essa cultura patriarcal. Nós, homens, nos incomodamos e ficamos... Ela foi a primeira presidente mulher, primeira né? presidente do país. Sim. E isso foi muito difícil para a maioria dos homens aceitar isso. Uma mulher Comandando. presidenta. Sim. Porque ela fez questão, inclusive, de ter esse no feminino. Foi a primeira a ser e dessa forma. E exerceu um bom primeiro mandato. O tanto é que se reelegeu no segundo. Senão não teria sido reeleita. Sim. Quando foi reeleita, sofreu boicote por uma questão de vaidade, de adversários dela, por uma questão... Então, isso acaba... É triste, né? Que hoje ficou, pra gente que tá olhando de fora, ficou mais aquilo, um exemplo, hoje eles soltam muitos vídeos, né? Que ela falava alguns vídeos engraçados, e ficou essa imagem, né? Não ficou a imagem de Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil. Isso. O que você falou, Giovanni? Você é fantástico. Obrigado. Eu te agradeço por essa gentileza, mas você me deu um gancho aqui para falar uma coisa que eu acho muito importante. Em 2006, o Brasil, acho que foi 2006, tá? Vocês me perdoem se me equivocar com relação. Não tem como a gente saber as datas mas certinhas. Em 2006 nós fizemos aí, nós votamos e foi criada a lei mais importante dos últimos tempos, que era a Lei Maria da Penha. Eu falo muito que a única lei que prende hoje no Brasil, certeiro, essa, a Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela surge para coibir a violência doméstica, principalmente. Maria da Penha e as pensões, né? Lembrei das pensões aqui agora também. E a Lei Maria da Penha, ela é uma lei tão importante, né? E ela depois foi tomando mais abrangência e tal. E o mundo hoje copia essa estrutura da Lei Maria da Penha. Mas vamos avançar. Em 2015, agora, recente, 2015, foi lançada a lei do feminicídio, tornando o crime em razão do gênero, por a única razão de ser mulher, um crime hediondo, asseverando nas penas e tudo mais. Fantástico. Nós demos uma caminhada bacana, fugimos um pouco desse patriarcalismo nosso, desse poder do homem, né? Dessa covardia nossa contra as mulheres e contra hoje todos os outros gêneros, mas a gente avança num sentido do papel, nós colocamos bem no papel, mas nós não temos o poder de nos indignarmos e de fazer valer as leis. O que acontece? Ninguém sabe quem matou Marielle, né? Isso. E o último dado hoje, esse é um dado de 2020, segundo semestre de 2020, a cada 6 horas no Brasil acontece um feminicídio. Uma mulher é morta em razão de ser mulher, só por ser mulher. Então, ou seja, essa lei pouco adiantou. Infelizmente, Fábio, a gente vê, né, que muitas das leis, muitas das coisas, leis, por exemplo, elas são aprovadas por unanimidade, às vezes, nas câmaras, e a gente vê que as ideias são boas, as intenções são ótimas, mas infelizmente não traduz, como eu posso dizer,
não firma. Acaba que na ideia é uma coisa, mas na prática, infelizmente, a gente deixa a desejar muitas das coisas. E esse foi mais um programa, né? Gostaria aqui de dar suas considerações finais, Alfaro. Primeiramente, agradecer a você de ter aceitado o convite, de estar conosco aqui e dar esses livros aqui para os nossos ouvintes. Isso é gratificante. Acredito que vai atingir uma parte das pessoas aí que gostam de literatura da nossa cidade. E eu fico grato demais com o convite. Suas considerações finais, meu amigo? Terminando a nossa fala, esse manhã gostosíssima. Manhã de chuva. Foi, de chuva. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes da Rádio Renascer e seguidores aqui e ouvintes do RenascerCast, que é de suma importância para o Brasil esse ano de 2022, pois no mês de outubro, início de mês de outubro, nós teremos eleições para a presidência da República, para os governos de Estado, para o Senado, deputado federal e deputado estadual. E é importantíssimo a gente entender um pouco esse processo e, quem sabe, né, a ideia é um convite que eu faço a vocês a refletirem sobre a nossa postura até aqui. Nós brasileiros, muitas vezes nos comportamos mais como torcedores do que eleitores. Ser eleitor é uma obrigação constitucional, é um dever cívico, é um ato de cidadania. O eleitor é aquele que vota num projeto, num programa de governo, num programa viável. Ele vota num programa que tem um orçamento que garante aquela ideia dele. Ele não vota em fantasia. Além disso, o eleitor ele precisa necessariamente acompanhar os debates. O debate é importantíssimo, porque é onde vai nos mostrar para que veio cada candidato, né? E nós precisamos de vez, ou pelo menos entender que a gente está exercendo, muitas vezes, não um papel de eleitor, nós estamos exercendo um papel de torcedor. Nós torcemos para uma determinada agremiação, né? Torcemos para os clubes da esquerda, para os clubes da direita ou para os clubes do centro. E independente deles serem bons ou não, nós saímos fazendo propaganda para eles ou garantimos o nosso voto para eles, independente de. Então, esse é um comportamento de torcedor. Isso cai bem para você torcer talvez por um clube que às vezes está numa situação difícil, como o meu Cruzeiro, né? Eu continuo torcendo para ele, mas reconheço o bom futebol. Eu não deixo de reconhecer que os outros times estão numa situação melhor, como o nosso arqui-inimigo Atlético Mineiro, que está jogando o melhor futebol possível. O melhor futebol do país no ano passado. E esse ano parece que vai continuar no mesmo embalo. Então, essa proposta que eu faço é isso. Ao votar, votem com consciência. A gente dizer, eu não sou político, ninguém me representa, eu vou votar em branco, eu vou anular o meu voto, eu vou inventar uma desculpa e não vou votar. Isso é uma bobagem, isso é uma quimera. Há um ledo engano nessa postura. Toda vez que você deixa de votar ou você anula, você vota, você está votando. Esse ato de omissão, na realidade, é o seu voto. Você está votando e dando voto, às vezes, para a pessoa para quem menos você se identifica, para o projeto que você menos se identifica. Não faça isso. Isso é um erro. É importantíssimo o seu voto.
O voto é a nossa expressão política, é o que nos torna cidadão, é o que nos torna parte dessa cidade, desse país. Lembrando a todos que a gente tem até o dia 4 de maio para estar regularizando, 4 de maio de 2022, para estar deixando tudo regular o título e poder votar aí nessa campanha que vem em outubro, né? Acho que é outubro. 2 de outubro vai ser o primeiro turno e no final de outubro o posteriormente, segundo turno. Segundo turno. Então é isso. Deixo esse convite para essa análise, para essa reflexão. Pensem bem. Se você quer ser eleitor ou quer ser torcedor. Eu acho que o torcedor cai bem para clube, cai bem. Acho que cai bem uma crônica disso, hein? Samba. Cabe uma crônica, hein? Com certeza. E eu encerro a minha fala com um pequeno poema de um modernista da segunda geração, do gaúcho Mário Quintana. Chama Poeminha do Contra. Todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Giovanni, muitíssimo obrigado pelo convite. Fico feliz demais. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês pela oportunidade, pelo programa, e lhes garantir que o futuro, tenham paciência, no futuro vocês serão reconhecidos por muita gente nesse estado. Com certeza. Porque a qualidade do programa está muito boa, vocês têm aqui um espaço muito bacana e são pessoas muito agradáveis, muito importantes. Então, parabéns ao RenascerCast, parabéns à Rádio Renascer. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Esse foi mais um programa da RenascerCast. Você que vai poder acompanhar no YouTube. Já vou pedir aqui, por favor, dê o like, compartilhe, mostre sua mãe, sua avó, sua tia e esteja acompanhando sempre o nosso programa. Esse foi mais um e muito obrigado a todos pela audiência.